lá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar e com essa nova virada de chave de mulheres na liderança. É um prazer ter essa pessoa hoje aqui de frente comigo, porque além de uma comunicadora assim super respeitada aqui em Curitiba, eu já conheço ela de longa data, ao ponto dela ter segurado Lorena, que hoje tem 11 anos, no colo. E ela participou assim de várias etapas importantes na minha vida, como a maternidade, depois como empresária, depois como agora comunicadora. É um prazer receber a Patrícia Tressaldi. Que felicidade ter você aqui. Muito obrigada, tá? Eu que tô feliz, Fran. Obrigada. E que bom ver você nesse novo ambiente, se reinventando. Acho que isso é super legal. E falar de reinventar, nós duas conhecemos bem isso, né? Sim, sabemos muito Porque bem. da mesma forma em que, mesmo que seja no digitalmente, a gente acompanhando o progresso de cada uma, eu acompanhei você casando, namorando, casando, participando de várias empresas interessantes da comunicação e depois mãe. Isso. E é o que a gente vai falar hoje aqui. Legal. Vamos falar sobre essa transformação que é natural na vida de todo mundo que realmente gosta de fazer a roda da fortuna girar. Vamos falar sobre esse papel importante, tá? Sobre a gente ser mãe e ter que se reinventar e buscar novas oportunidades, esse desafio, né? Da gente não perder essa conexão do novo. Mas antes, eu vou falar sobre as suas curiosidades e também falar do seu extenso currículo. Eu vou até dar uma enxugada aqui, porque é muita coisa. De curiosidade, gente, da Patrícia, ela toca violão, já teve 2 paradas cardíacas. Gente, muita atenção nisso aqui, porque eu morro de medo que isso aconteça comigo. E fundou a primeira agência de live streaming do Brasil. Isso. Eu falei bonito esse streaming? É streaming. Streaming. Isso. Obrigada, gente. E falando do seu currículo, formada em comunicação social e jornalismo, pós-graduada em mídias digitais pela mesma instituição, tem curso de extensão em autogestão e liderança, gestão de equipe de comunicação, já passou pelo Grupo Paranaense de Comunicação GRPcom, foi coordenadora de conteúdo digital do Grupo Massa. Você viu que eu fiquei né? A dicção aqui é maravilhosa. E falando com uma comunicadora, gente, olha o desafio. Gerente de produto de conteúdo da multiplataforma do Grupo RIC. E há 2 anos ocupa o cargo de diretora de comunicação social da Câmara Municipal de Curitiba. Isso. E aí veio tudo isso misturado junto à maternidade. Na verdade, assim, uma coisa que eu acho legal, você falou isso de se reinventar, eu sempre me permiti me reinventar. Então, tem muito aquelas pessoas que falam, eu vou fazer jornalismo, eu quero trabalhar em TV, eu quero escrever jornal. Eu gostava de escrever, eu queria trabalhar em jornal impresso, trabalhei um tempo em jornal impresso, mas eu sempre me permiti as oportunidades. Então, de repente, pintou uma oportunidade de trabalhar em TV? Vou lá. Pintou uma oportunidade de ir pra essa área mais digital? Vou lá. E assim sempre foi a minha carreira, sabe, Fran? Então, eu acho que o fato de eu ter conseguido alcançar postos legais, importantes, trabalhos bacanas, foi isso de eu conseguir me abrir e me permitir ir para lugares que não era aquele foco, tipo, eu vou ser isso. Não, vamos ver o que vai pintando, vou analisando e isso vai acontecendo. E aí, junto com a maternidade, né, a maternidade faz uma reviravolta, né, na nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalhar, eu acho que era até meio viciada em trabalho. Trabalhava até 9, 10 horas da noite, enfim. Quando a Madalena nasceu, eu falei, cara, como é que eu vou juntar as 2 Patrícias? Né? Porque eu acho que aquele período que você passa ali de puerpério, né? Licença maternidade, você fica só mãe. Aí você começa a lembrar como era aquela Patrícia que era só profissional, que não era mãe. E pra mim era sempre uma grande incógnita. Como que eu vou juntar as 2 Patrícias? E aí o universo trouxe pra mim uma oportunidade de eu mudar de novo. Então eu era gerente multiplataforma no Grupo RIC. Então, abaixo de mim estava toda a operação da Top View, da revista Top View, e também toda a operação do RIC+, que era o portal de notícia. Tinha muita gente para fazer gestão, tinha muito trabalho, tinha muita pressão por audiência, por resultados, enfim, né? No fim, tudo vira uma grande planilha. E eu não conseguia mais me enxergar daquela forma com a maternidade, porque eu tinha um ser humano precisando de mim. E aí surgiu essa oportunidade de ir para a Câmara, trabalhar com a parte política, que eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Eu falava assim, putz, mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para os vereadores? Qual que é esse trabalho? Mas eu tava tão angustiada e aquilo surgiu num momento tão de tamanha angústia minha, que eu falei, quer saber? Eu vou me permitir e vou.
E foi uma escolha excelente que eu fiz, assim. Hoje eu tô muito feliz nessa profissão. O trabalho da comunicação da Câmara é um trabalho de transparência com a população. Então, eu sinto que é um trabalho maior, sabe? De trabalhar pela democracia. De dar voz, dar né? voz Pro povo. Isso. Para as pessoas entenderem que a política tá ali para melhorar, de fato, o dia a dia deles, né? Então, assim, a maternidade me possibilitou que eu fizesse de novo uma mudança maior, vamos dizer assim, mais drástica. E eu sou muito grata a isso, sou muito grata a Madalena por ter me trazido essa nova versão, assim, de mulher e de profissional. Nessa sua fala toda, eu peguei vários ganchos em que a gente se identifica muito, né? Com mulheres, com essa... A gente começa a falar, poxa, realmente, essa questão de ser líder, né? Porque a mulher é líder em vários papéis, como mãe, vida profissional, como filha. Então, quando você falou um ponto que foi ali que eu falei, meu Deus, que conexão, é quando, de fato, a gente está muito mãe, né? Que tem uma criança dependendo da gente, e a gente olha o mundo lá fora e vê que as notícias, o mundo não para, que você se sente muitas vezes num momento maravilhoso sendo mãe, mas você se sente, parece que, excluída daquele mundo lá fora. Totalmente. Eu tive a dificuldade depois de me vestir, né? Quando eu já não me encaixava mais naquele jeito de usar um salto. Enfim, eu parecia que eu estava totalmente desconexa do mundo lá fora. E aí chega realmente um momento que você fala, peraí, eu posso ser mãe, mas eu quero voltar àquele mundo, porque esse mundo me completa também. E aí vem a segunda questão. Como que eu vou ser mãe trabalhando? Como foi esse momento em que você precisava ir para esse mundo, que você aceitou ir para a Câmara, e aí foi o lado assim, Madalena, com quem eu vou deixar, vai para a escola, vai ser babá, vai ser ajuda da minha mãe. Como você lidou com isso? Eu sempre falo que a maternidade me trouxe o equilíbrio, assim, sabe? Eu consegui dar peso para as coisas do jeito que elas têm que ter o peso. Que bom, isso é Porque às vezes a gente implica com uma coisa que é desse tamanhinho e depois da Madalena eu comecei a pensar assim, não, vamos pesar as coisas, né? Acho que eu encontrei esse equilíbrio. Nessa parte mais prática, eu pensei que eu ia pirar, né? É que assim, desde que quando a Madalena nasceu, eu já pensei que eu ia pirar. Eu falei, cara, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso? Porque a gente tem aquela... Por mais que eu nunca tenha vislumbrado muito a questão da maternidade romantizada, eu acho que a sociedade acaba colocando isso na nossa cabeça. Então, quando a Madalena nasceu, eu não senti aquele amor pela gigante por aqui. Pra mim, era uma pessoa nova. Era minha filha, é o que eu desejei, eu planejei, mas era um ser novo. E pra mim aquilo foi muito impactante. Tipo, vou aprender a me relacionar com esse ser e é uma relação que eu nunca tive com nenhuma outra pessoa. Então, quando você chega no momento de voltar pro trabalho, você já tá muito apaixonado pelaquela pessoa, a tua vida é aquele ser, é tudo em volta daquilo, você não sabe mais como se vestir, você não sabe mais como... Você mudou, né? Então, aí, acho que são os dois mundos. Antes de ser mãe, sendo mãe, e depois a união de tudo isso. Eu tive o apoio da minha mãe, porque nós mulheres, querendo ou não... Acho que eu aprendi o que é sororidade na maternidade, em pequenas coisas que várias mulheres me ajudaram, às vezes mandando uma mensagem no Instagram. Tem mulheres que nem imaginam o quanto que me ajudaram com isso. E aí, então, minha mãe me ajudou muito, ela ficou ali os primeiros 6 meses com o meu pai... E com a minha mãe, na casa deles, e aí era uma loucura. Eu saía muito cedo de casa, deixava ela na casa dos meus pais, ia pra Câmara, passava o dia lá, depois voltava, pegava ela e voltava com ela pra casa, normalmente berrando no bebê conforto lá atrás. E sempre aquela coisa da culpa que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Do tipo, eu sentia culpa porque eu não tava com ela, mas eu sentia culpa porque eu tava deixando a minha mãe também mais sobrecarregada. Então, às vezes, eu não parava pra ir num salão de beleza, porque não, né? Eu só posso trabalhar e só posso ser mãe, né? E aí, aos poucos, você vai encontrando esse equilíbrio, né? Hoje a Madalena tá com quase 3 anos, então eu vejo que, tipo, equilibrou. Eu vou ser a mãe, a melhor mãe que eu posso ser, sem comparações, sem olhar para uma mulher ou para outra. E eu vou ser a melhor profissional que eu posso ser dentro do meu limite de mulher. Exatamente. Sabe? Então, por isso que eu falo, a maternidade me trouxe o equilíbrio. E acho que isso, nossa, é ótimo. E, Paty, admirável essa sua linha de raciocínio com uma maternidade só. Porque eu só fui aprender a ter essa noção na minha segunda gestação, que aí já vieram os gêmeos.
Então eu falei, calma aí, agora serão 3 para eu administrar. E eu também não posso. Foi aí que eu fui mais leve, entendeu? Porque aí eu tinha uma cobrança maior. Do tipo, eu vou deixar a Lorena de lado, tenho que trabalhar com os gêmeos, que são mais, né, que são mais 2 entrando. Então foi tudo. Eu fui na fé mesmo, aprendendo que cada dia era um dia, até realmente eu me tornar hoje quem eu me tornei. E você já na primeira maternidade já quebrou esse ciclo e... Então, parabéns. Ai, tá? obrigada. Já tá. Que bom já tá ouvir isso livre. de uma mãe experiente. Não, mas isso é muito importante mesmo. A gente precisa levar as coisas. Cada vez mais é falado isso, e não é uma coisa repetitiva. É porque a gente vê que todo mundo passa por isso. Sim. Essa coisa da maternidade tem que ser leve. Porque senão não flui. Sim, né? exatamente. Agora, vamos lá falar sobre um assunto super importante para mim, que você falou sobre dar voz, né? Quando você foi para a Câmara. A gente sabe que tem um podcast lá dentro. Sim. Vamos falar mais sobre essa novidade. Foi você, com a sua gestão lá dentro, que mudou isso? Porque aí eu acho admirável uma mulher, né, trazer complemento de melhoria para os lugares. Foi a sua gestão que isso acabou acontecendo? Então vamos falar mais sobre isso? Vamos falar. Na verdade, assim, a gente tem um grande desafio quanto comunicação da Câmara, que é trazer a população para querer aprender sobre política, né? Eu acho que a população fala sempre muito sobre política na esfera, né, do Executivo Nacional, né? Vamos falar de presidentes, vamos falar... Mas, cara, o vereador é o político mais próximo que você tem. E ele tá ali para trabalhar para você. Mas as pessoas não querem. Então tem muita essa coisa de ter demonizado a política, que eu acho que isso é péssimo para a sociedade, para a democracia de um modo geral. Tudo se tornou uma discussão muito simplória e no fim das contas as pessoas nem sabem o que os poderes podem e têm que fazer. Nosso trabalho como comunicação da Câmara não é trabalhar para os vereadores. A gente trabalha para a população. Então, eu tenho uma equipe lá de jornalistas que são servidores de carreira. Eles já estão lá há muitos anos, passaram em concurso, né? E o nosso trabalho é, tudo que acontece dentro da Câmara de Trabalho Legislativo, a gente fala para a população. Então, a gente faz uma matéria, coloca essa matéria no nosso portal, que está, né, acessível para qualquer um acessar, e a gente também manda para a imprensa. Então, a gente faz um misto de agência com assessoria de imprensa. Ai, que legal. E também de veículo, por que não, né? E aí, no meio disso tudo, a gente trabalha muito essa questão digital, porque a gente entende que é a maneira mais fácil de chegar até a população. A gente busca, através das redes sociais, seja Instagram, TikTok, YouTube, formas com que a gente consiga chamar a atenção da população para esse trabalho, porque normalmente a população não quer saber. Então, basicamente, o podcast foi mais uma dessas ferramentas para que a gente pudesse chamar a atenção da população e mostrar que política é acessível para todos, que todos podem discutir política e que as pessoas têm que entender qual que é a aplicação, por exemplo, quando você escolhe um vereador, qual que é a aplicação do trabalho desse escolhido no teu dia a dia. Né? Então, a gente vê muito coisas, por exemplo, tudo se define, todo o futuro da cidade se define nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Curitiba. Sim. É lá que eles criam as leis, é lá que eles fiscalizam a prefeitura, é lá que eles dão voz à necessidade da população, fazem as audiências públicas e grande parte da população não sabe isso. Então, a ideia do podcast a gente chama, né, nosso estúdio lá é o CMC Podcasts. Lá dentro a gente tem uma gama de 12 programas que basicamente são norteados pelas comissões permanentes. Então, cada comissão tem, assim, o seu programa, porque a gente entende que dessa forma a gente consegue discutir os principais temas da cidade, seja meio ambiente, educação, urbanismo, economia, né? Então, a gente traz esses temas. Então, é um podcast bem polêmico. Bem polêmico, não tem como não ser polêmico. E quem que faz a voz, quem que vai ser, e quem que é esse portador da voz do povo? Vocês têm uma interação pelo Instagram e pelo TikTok? As pessoas comentam e vocês debatem em cima daqueles comentários? Como que é? A gente consegue ter bastante esse feedback da população, de um modo geral, porque eles realmente, às vezes, interagem ali no Instagram e tudo mais. Mas a gente tenta buscar também um pouco do que está se falando no momento. Então, por exemplo, a gente gravou um podcast recente, que era baseado na Comissão de Urbanismo, que muito se fala sobre o centro da cidade, né? O centro da cidade tá ficando fantasma, não tem mais lojas, tem muitos imóveis vazios, imóveis para alugar, imóveis para vender, tem toda a questão dos moradores de rua, né? Então, tem muita questão da segurança que as pessoas falam. Então, a gente pega e traz todo mundo para debater. Vamos trazer um comerciante que tá lá no centro, vamos trazer um arquiteto para falar dessa questão do fato dos prédios terem que ser tombados, o quanto isso é complicado para o mercado
mercado imobiliário, vamos trazer a prefeitura para falar o que ela já está fazendo para tentar melhorar essa questão do centro, revitalizar. E, por fim, a gente traz um episódio com os vereadores que fazem parte da comissão para que eles expliquem o que eles podem fazer pelo centro. E aí, nesses bate-papos de conversa, como a gente acaba escutando a população no modo geral, a própria população dá muitas sugestões para os vereadores. Então, é uma maneira realmente de unir de uma maneira mais simplificada e da forma como as pessoas estão se comunicando hoje, esses temas da cidade que às vezes acabam ficando esquecidos aí dentro do debate político. E espetacular isso, porque é de uma forma em que você traz a modernidade do podcast, que é uma coisa que cada vez está modernizando, por uma linguagem da sociedade, Isso, né? Em que elas podem ter um acesso. Exatamente. A gente quer tirar aquela formalidade, né? E a gente vê muito isso, assim... Cara, o político, ele é uma pessoa igual eu e você. Exatamente. E ela tá ali, inclusive, para nos servir como população, né? Então, por que ter essa coisa do poder? Não, tem que chegar aqui e conversar de igual. Só que o que falta é educação política. Muito. Assim como a educação financeira, a política é tanto quanto importante, Exato. né? A gente tem feito vários trabalhos com escolas. A gente tem lá dentro da Câmara a Escola do Legislativo, que promove ações, principalmente também com adolescentes, com jovens, crianças, que é para eles entenderem o papel de um vereador. Então, a gente faz lá o Parlamento Jovem, que aí algumas crianças se tornam vereadores, elas propõem um projeto de lei. Então, a gente sempre tenta buscar fazer a nossa parte na sociedade também. Então, além da gente promover essa transparência, falar o que os vereadores estão fazendo, a gente também tenta puxar essa nova geração de eleitores que vem por aí para que eles saibam por que votar, o que cobrar, porque aí dessa forma a gente vai ter pessoas melhores, né, no parlamento. Indo nessa linha que você deu uma análise muito interessante, como você analisa a comunicação pública e privada hoje em dia? O que você acha que a gente precisa melhorar? E não só no âmbito de Curitiba, né? Mas até mesmo que você falou, essa participação nas escolas, tudo isso é uma questão de educação. Mas a gente vai fazendo do pouquinho em pouquinho, fazendo a nossa parte, também só reclamar não rola, né? Quando a gente olha para, por exemplo, eu acho que a internet, ela veio para melhorar muitas coisas, o digital veio para melhorar muitas coisas. Há 10 anos a gente não estaria fazendo isso aqui. Você, de uma forma independente, Sim. né? Você precisaria ter o espaço dentro de um veículo de comunicação, enfim. Então, eu acho que isso possibilitou mais vozes às pessoas. Mas uma coisa também que me cansou um pouco de trabalhar com um veículo digital é porque a audiência digital é muito cruel. Então, às vezes, eu tinha uma redação lá, eu pegava um jornalista porreta, vamos fazer uma matéria investigativa sobre isso e aquilo. O cara ficava ali dias fazendo aquela matéria, publicava. O que dava mais resultado na audiência? Tubarão de 3 cabeças na Tailândia. Um clickbait que a gente foi lá, traduziu e publicou. Então, eu acho que é muito cruel isso, porque como a gente acaba ficando muito atrás de números na questão da comunicação privada, porque você tem que fazer, é uma empresa, né? Ela tem que render, ela tem que dar dinheiro, ela tem que dar lucro, enfim. Você fica muito atrás desses números e aí, lá pelas tantas, você acaba se esquecendo do verdadeiro papel da comunicação. Porque é tudo pelo clique. E eu acho que na comunicação pública você já não tem isso. É tudo pela informação. Eu quero informar, eu quero ter o controle da narrativa, eu quero trazer todos os fatos, eu quero que a imprensa tenha confiança em vir perguntar pra gente, como é que acontece? Acontece isso, isso e isso. Eles confiam na gente. E eu quero que a população também tenha essa confiança de entender, por exemplo, que uma matéria jornalística feita pela minha equipe na Câmara sobre um debate de uma sessão plenária vai ter isonomia. A gente vai ter os dois lados, a gente vai tentando sempre equilibrar. A gente não vê mais isso no jornalismo, de uma maneira geral. Todo mundo é jornalista hoje em dia. E porque tem os seus interesses editoriais e tudo mais, então cada um vai beber numa fonte que mais lhe agrada. Mas acho que esse compromisso com o jornalismo que a gente vê lá, né, nas teorias, na faculdade, hoje eu consigo colocar no papel que eu tô dentro da Câmara Municipal, que às vezes em outros veículos eu não conseguia de fato fazer, porque às vezes eu tava correndo tanto atrás do clique, que eu tava indo atrás de coisas que não eram tão importantes assim.
E um lado positivo também de você ter toda essa informação centralizada num único espaço é que, de alguma forma, isso também acaba sendo tipo que meio um portfólio para o próprio vereador, porque vai ter lá o que ele vai fazer, vai ser mostrado o retorno dele, ou até mesmo a população vai poder acompanhar que aquilo foi, por exemplo, o centro da cidade, tá ruim, você trouxe lá um lojista. Logicamente, aquele vereador ele vai ser esperto em trazer uma solução para aquilo. Claro. Ou vai se mexer em alguma coisa. E eu né? digo assim, quem acompanha as redes sociais da Câmara ou quem assiste os nossos podcasts vai chegar nessa eleição em 2024 e vai saber em quem votar. Exatamente. Ou em quem não votar. Porque tá muito claro quem faz o trabalho, para onde que faz o trabalho, quem não trabalha. Então, assim, eu acho que a informação, ela é a grande chave de virada que a gente tanto fala da política. Acho que se as pessoas de fato quisessem se informar, sabe, Fran? Eu acho que essa é a grande virada para que a gente tenha uma política melhor. Não, isso para mim, assim, traz realmente é um trabalho que a sua equipe faz, e você com essa visão de liderança maravilhosa na comunicação, trazendo uma melhoria, eu fico me questionando assim, como que é a sua análise em fazer com que a sua equipe entenda das inovações e como que você pretende fazer com que cada vez mais essa comunicação seja eficiente? Eu tenho uma sorte de ter uma equipe que, né, apesar de eles estão lá há 12 anos, né? Então, assim, pra mim foi uma virada de gestão muito importante, porque eu sempre pegava as equipes e vamos lá, vamos fazendo. Ali eu entrei e eles vieram me ensinar. Ó, a gente faz assim, a gente faz desse jeito, isso funciona. A gente tem aqui, né, a nossa lógica de publicação pra gente ter... A gente tem uma instrução normativa que norteia como que a gente faz essas coberturas, o que vira uma matéria jornalística, o que vira só uma nota, porque a gente pega toda aquela salada que é uma sessão plenária e vai destrinchando e isso tudo tem que ter uma lógica, né? Então, isso foi uma virada pra mim. Falei, opa, eu tô aqui... Vou ser gestora de pessoas que sabem tudo sobre isso e eu tô entrando agora e eu não sei nada, né? Então, isso foi bem importante. Mas eu tenho muita sorte porque toda a minha equipe, apesar de eles estarem lá há muitos anos, eles adoram se reinventar. Então, você pensa, eu tenho jornalistas lá que faziam o clipping, né? Que é o apanhado de notícias, recortando o jornal e colando e tendo um grande álbum das notícias. Hoje a gente tem, né? A comunicação mudou de uma forma absurda. E hoje eu tenho a minha equipe tentando buscar ferramentas de inteligência artificial que possam melhorar e otimizar mais o nosso trabalho. Eu tenho uma equipe que tá lá fazendo podcast, apresentando, que tá atrás dos memes nas redes sociais. Eles estão super antenados em questão de como escrever as matérias focadas com a técnica de SEO para que quando as pessoas procurarem no Google algum assunto polêmico na cidade, tem que cair na Câmara Municipal de Curitiba, antes de cair em qualquer outro portal, para que eles consigam beber da fonte. Então, assim, eu acho que isso é muito do comunicador, do jornalista. Cara, é isso aí. Vamos inovar, qualquer coisa do momento. E eles são assim também. A equipe é assim também. E acho que Curitiba só ganha com isso, na verdade, de ter uma Câmara Municipal tão engajada na comunicação como nós estamos. Inclusive, Fran, só para finalizar, a gente tem grandes câmaras que vêm até Curitiba para entender o que a Câmara Municipal de Curitiba faz na comunicação. Legal isso. Então, a Câmara de Campinas, Câmara de Florianópolis, Câmara de Porto Alegre, Câmara de Belo Horizonte. Eles vêm aqui bater na nossa porta, eles viajam, chegam aqui. Como é que vocês fazem? E a gente explica porque eles acham muito inovador e muito atrativo a forma como a gente trata a política aqui em Curitiba. Nossa, isso é maravilhoso, né? Até mesmo porque a gente... Curitiba é vista como uma referência de um... Sim, em várias áreas. Em várias áreas, né? O que agora eu queria falar com você, só pra gente quebrar um pouco dar um pouco de risada, eu gostaria de saber, foi com tudo isso, acredito, com toda essa fúria em vencer, em fazer inovações, que você quase chegou a ter... Não, chegou, né? Não é quase. Teve o ataque cardíaco? Sim, foram 2 paradas. Como isso? Uma moça tão nova. Pois é, veja bem. Olha, Fran, acho que até foi na época que a gente se conheceu, assim, que eu tive essa... Na verdade, assim, tudo começou com uma pequena pedra no rim. Aquela dor, pedra no rim. Fui no hospital várias vezes. É uma pedra pequena, ela tá saindo, olha só, ela tá se movimentando, por isso que você sente dor. Enfim, a tal da pedra parou no meu canal urinário. E aí fez um refluxo de urina, né? Porque aí a urina não saía e isso voltou pro meu rim. E aí passou sangue no rim e eu tive uma sepse, né? Que é uma infecção generalizada. E aí eu tava um dia trabalhando, gravando. Eu era apresentadora na época. Então eu tava um dia eu tava apresentando, gravando. E no outro dia eu estava na UTI. Meu Deus do céu. Passei muito tempo no hospital até me recuperar, enfim. Eu tinha, acho que 25 anos.
Foi em 2013. Eu tinha 25 anos na época. E foi uma loucura, assim. E você teve essas duas, nessa mesma ocorrência, foram duas? Foram duas, eu cheguei no pronto atendimento, a minha mãe estava comigo, era madrugada, no que eu cheguei no pronto atendimento, eu tive a primeira parada cardíaca. Aí depois eles me reanimaram, aí passou algum tempo, sei lá, 1 hora, 2, eu tive a segunda parada cardíaca. Por conta da sepse, né? Então, é um dos sintomas, enfim, uma das consequências da sepse, né? E aí, fiquei na UTI por muitos dias, sem estar sedada. Então, eu falo, gente, o tempo não passa lá dentro daquele lugar. É uma vivência, assim, que eu não desejo absolutamente pra ninguém mesmo. Porque aí você vê, assim... A fragilidade nossa. A nossa fragilidade, que é... Um dia você tá aqui, amanhã você não sabe. Uma pedra no rim pode te derrubar. E também a questão de que você não é ninguém sem as outras pessoas. Porque você tá lá numa cama de UTI, precisando que alguém te dê um banho, que alguém tire a sua fralda, que alguém te dê o medicamento que você precisa, que alguém te dê água na sua boca. Exato. E são pessoas que você nunca viu na sua vida e você tá dependendo daquelas pessoas ali, sabe? Então, acho que assim, acho que tem um papel importante de vivência. Eu acho que isso faz parte da minha história, então acabou me mudando de alguma forma. Eu ia falar exatamente isso, se teve uma mudança. Eu acho que tem uma mudança, sim. Acho que nada muito, tipo, da água pro vinho. Mas acho que é um pouco de entender isso. Da finitude da vida. Isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é o que mais me deixou, assim, marcada. Eu tive um acidente doméstico na Sexta-feira Santa, em que eu passei, né, eu tive uma forma que estourou no meu dedo, eu tirando da lava-louça a forma, com um impacto de frio e quente, estourou a forma dentro da lava-louça, e um caco de vidro bem pequeno, mais profundo, rompeu o meu tendão, né, do meu dedo aqui. E eu tô sem ainda a mobilidade de 100%, mexendo 100%. Aí eu recebi muitas mensagens do tipo, Fran, analise um pouco, porque eu sou intensa, nós somos muito parecidas em muitas coisas, né? Talvez isso queira te passar alguma coisa, para você mudar um pouco, pensar na vida, né? Desacelerar. Realmente, a gente faz uma análise de tudo isso, a gente sempre quer evoluir, sempre quer melhorar, mas eu não vejo... lógico que eu vou sair melhor disso tudo, mas isso não me parou, Paty. Isso fez com que a minha demanda continue, porque até mesmo são 4 crianças. Sim. A vida de uma mãe não tem, assim, pausa. Mas a gente melhora, a gente começa a ser menos frequente. A frequência diminui um pouco. Mas a intensidade para uma maternidade conciliada ao trabalho, a entrega de uma família, ela continua a mesma coisa. Sim. Então, se hoje eu pudesse falar para você o que me mudou com esse acidente, ser um pouco mais, assim, menos intensa. Mas ainda, não sei te explicar direito. O barco continua no trajeto, mas a gente agora dá umas remadas um pouco mais devagar. Mas eu acho continua. Que a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Uma coisa que eu me questiono um pouco sobre esse episódio que passou comigo foi assim... Por que eu trabalhei até o último momento? Se eu tava com dor, eu tava com uma pedra me incomodando, e entre uma ida e outra pro hospital pra tomar medicamento na veia pra passar a dor, por que eu trabalhei? E aquele foi um fim de semana que eu trabalhei demais, que eu trabalhei sábado, domingo, a gente tava com um evento. Nem lembro direito o que era. Mas eu lembro que eu trabalhei muito e eu ficava nessas indas e vindas, tipo, do trabalho pro hospital, sabe? E aí, de repente, aconteceu tudo aquilo, né? Foram 2 meses de recuperação, né? Dentro de um hospital, vendo a vida passar lentamente. E aí, eu acho que isso é um pouco, assim, você tem que entender qual é o seu limite também. Porque às vezes a gente quer essa coisa de super mulher, sabe? E ninguém é. E não é, e nem precisa ser, sabe? Exato. Pô, às vezes você quer conquistar o mundo, que legal, mas às vezes você só quer ficar, tipo, deitada, abraçadinha na tua filha e também tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que... voltando, né? Aquela coisa do equilíbrio, sabe? Nem tão lá, nem tão cá, e aí você consegue achar a sintonia certa. É porque quando acontece essa análise do que nem 100% e nem 0%, geralmente, eu não sei se com você acontece, você tem um bom retorno do seu trabalho, de todo aquele seu empenho. Aí você fala, pô, então peraí, eu tô no caminho certo, né? Mesmo que tenha uma queda. Porque o que eu vejo, assim, por toda essa intensidade que tá acontecendo comigo, eu quis e eu sou feliz assim. Aí aconteceu uma questão do meu acidente. Mas ao mesmo tempo, quando eu olhava para números, o meu podcast está crescendo, a gente está conseguindo, está sendo legal. Então tem um diabinho, um anjinho que toda hora fica ali trabalhando, né? Eu acho que, na real, a vida não é cartilha.
Né? Não, A maternidade nem um pouco. não é cartilha. Não. E a gente tem que seguir a voz do nosso coração. Porque talvez aquele louco que acorde, sei lá, 5 da manhã para correr, ele vai ser um louco para quem acorda às 10 ou às 11 e não tem uma rotina de vida. Exato. Mas pode ser que para uma outra pessoa seja um exemplo Sim. legal de falar, pô, eu também posso. E eu também posso, ao invés de ficar reclamando, eu posso também fazer. Sim, com né? certeza. Agora falando mais sobre, assim, o que você faz para... com essa vida corrida, com essa loucura maravilhosa, né? Porque a gente não vai ficar só reclamando. Ah, não. Eu adoro. Eu também adoro. Eu faria tudo de novo. Como que vê essa parada do violão? Você toca violão ainda? Toco. Não, a Madalena fez você tocar, voltar. Né? É galinha pintadinha. Sempre foi uma questão da minha infância. Minha mãe me colocou pra fazer aula de violão e eu sempre gostei muito de música. Então, na época da escola, eu tinha uma banda. Enfim, sempre muito ligada à música, assim. E aí, óbvio, né, que a gente vai sendo consumido pela vida real, né? Tem que pagar os boletos, né? Isso. Então, a gente começa a colocar, às vezes, os nossos hobbies, as nossas vontades em um segundo plano ali. Mas aí voltou muito forte com a maternidade, né? Então, assim, o violão, ele é uma válvula de escape pra mim, sempre foi. Então, às vezes, quando você não tava muito legal, tava um dia que foi muito estressante, enfim, pega o violão, toca uma música ou outra, tenta tirar alguma música que eu não sei, enfim. E a Madalena adora, né? Não sei como é que são os seus filhos, mas acho que criança, de um modo geral, gosta muito de música. Então, com a Madalena, o violão começou tiramos a poeira lá do violão. E eu uso bastante violão com ela adora, ela canta. Então, se tornou, assim, um grande aliado, assim, no nosso momento em família, sabe? Então, eu gosto muito, assim. Ele continua sendo a minha válvula de escape. Ele me lembra muito da Patrícia adolescente, da Patrícia jovem. Com a Alanis, tocando Alanis Morissette. A Patrícia cheia de sonhos e tudo É mais. lindo, né, esse mundo nosso que a gente vivia antes. Isso, exato, né? Mas acho que é legal a gente se reconectar. Lógico. Né? Com a nossa essência, né? O que a gente era antes disso tudo, né? Antes de todas essas pessoinhas, antes de marido, antes de carreira, enfim. E, Paty, às vezes você olha, eu tenho muito disso, às vezes, exatamente quando eu tô assim, sei lá, um domingo, com todo mundo na sala, assim, eu olho e falo, gente, olha que perfeição. Saiu de mim, olha os meus filhos. Ai, que bonitinho isso. Tem aquele momento babão que você fala, que mulher que eu me tornei. E você acaba vendo mesmo você lá atrás e o que você está construindo, realidade construído ali com o filho, né? Exato. Isso é muito louco. E eu acho que são tantas coisas que... Esses dias eu estava conversando com meu marido e ele estava me falou uma metáfora que eu achei, tipo, maravilhosa. Eu falei, nossa, que gênio. Eu até chorei a hora que ele contou. Que se a gente olhar, a nossa vida é como se fosse um ônibus. E a gente tá ali, ó. Dirigindo esse ônibus. E aí, vai entrando gente, né? Às vezes vai entrando gente que a gente quer, às vezes entra gente que a gente não quer. E às vezes essas pessoas vão se movimentando dentro do ônibus. Então, às vezes tem gente que tá bem do teu ladinho, depois tá lá mais pro meio, depois tá lá pro fundão. Às vezes tem gente que sai, você nem viu, mas saiu. E a gente tem que saber lidar com a vida dessa forma, mas sem perder quem a gente é, pra gente não perder a direção, né? Então, eu acho que é muito isso, da gente olhar e falar assim, cara, quem sou eu, na minha essência? Quem que era a Patrícia lá, com seus 17, 20 anos, sonhadora e tudo mais, e agora esse monte de gente que já entrou, já saiu e tá no ônibus, né? E aí, eu chorei quando ele me contou, porque eu peguei e falei assim, nossa, acho que daqui a um tempo a Madalena vai estar lá no banco de trás, né? Porque... provavelmente ela vai ter a vidinha dela, as coisas dela e tudo mais. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com essas relações, mas nunca esquecer de quem a gente é na essência. E foi muito o que a gente começou aqui. Logo que a gente começou o podcast, antes de começar, né? A gente falou sobre essa questão do nome. Isso. Né? Porque, assim, a gente se conheceu há 11 anos atrás. E é incrível como o que você é, essa essência da gente fortalecer nome, não mudar a nossa virtude e ser o que a gente é em qualquer lugar. A gente ficou afastado um bom tempo, mas a gente tinha um carinho, um apreço. Sim. Toda vez que ouvia falar da Patrícia, eu sempre tive. E olha como agora, depois de tanto tempo, a gente se reconectou de novo. E essa essência dessa mulher que você me apresentou lá atrás continua, até melhor ainda, agora aqui na minha frente. Então, assim, é ônibus que passa pela gente, mas é uma verdade. E essas pessoas que saem e que voltam. Mas se não deixou a essência, não valeu de nada. Exatamente, né? Você não tem que ficar tentando se adaptar, né? A todo mundo que entra ou a todo mundo que sai, né? E eu sempre falo que quem sai é livramento. Exatamente. Você tem que estar segura de si e seguir teu caminho. E sempre fazer o bem, né? Sempre.
Eu acho que isso é o sensacional, assim, você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu não fiz nada pra ferrar ninguém. Exatamente. O meu caminho vai seguir e vai seguir bem por conta disso. Eu tenho isso muito claro dentro de mim, sabe? Que se tem uma coisa que a gente nunca vai se arrepender de fazer o bem pras pessoas, tentar facilitar a vida das pessoas, ou simplesmente só não atrapalhar ninguém, né? Porque tem tanta gente que adora puxar um tapete, atrapalhar a vida do outro, fazer uma intriga ali, outra aqui. E eu acho que se a gente segue dessa forma, no caminho do bem, é um caminho mais leve e é um caminho que vai dar certo. Não tem por que não dar. E valores, né? Porque hoje está totalmente distorcido. O que é o certo hoje é o errado e o errado é o certo, né? Uma coisa muito... eu vejo isso muito até mesmo na formação, que a gente tem um puta desafio. Sim. Porque educar, hoje em dia, nos dias de hoje, é uma coisa desafiadora, né? E, então, a gente fala muito lá em casa sobre essência. E tudo bem você ser o diferente da turma da sua escola. Porque hoje ser diferente é uma bandeira a ser carregada forte, né? Porque para você ser igual a todo mundo é você, sei lá, não ter um princípio, você maltratar as pessoas. Porque a gente está vendo muitas coisas distorcidas no mundo de hoje. E a nossa grande missão lá em casa é realmente falar sobre princípios e valores para os nossos filhos. É uma coisa que eu também falo muito, que é o que eu mais desejo colocar na Madalena é que ela seja uma mulher autossuficiente. Exatamente. Porque ela sendo autossuficiente, ela vai conquistar o que ela quiser. Ela sabendo que só depende dela, que ela tem esses valores, que ela tem esse norte dela e que nada que vá passar pela vida dela vai tirar ela desse caminho. Exatamente. Que a gente vê, acho que a gente vê muitas pessoas se perdendo por conta disso, né? Eu não sou autossuficiente, então a cada situação eu tenho que me moldar de um jeito diferente. Agradar. Ou fazer coisas que às vezes não foram coisas que eu aprendi dentro de casa, que aí tem a ver com os valores e princípios e tudo mais, pra agradar, simplesmente pra agradar. Ou simplesmente para conseguir mais likes, ou simplesmente... Eu acho que a gente vive num momento caótico, sim. Mas eu também acho, Fran, que daqui a um tempo isso tudo vai inverter, sabe? Eu também acho que as pessoas vão ficar sacudas. Nossa, eu mesmo, em férias, eu não quero nem ver rede social. Eu largo o celular e eu não quero isso, sabe? Então, eu não sei também se essa nova geração, de alguma forma, também não vai ter essa coisa de entender, assim, vida real e o que não é vida real. E eu não sei você, mas quando eu começo a consumir uma pessoa, assim, de um influenciador, e ele me agradou, eu vou vendo, assim, por 1 mês, 2 meses. Se ele mantém aquela constância, porque aquilo realmente é uma essência verdadeira, porque a gente consegue transmitir isso. Sim, totalmente. E se aquilo é uma máscara, se aquilo é um fake, logo você percebe. Em algum momento, numa fala pequena, em alguma coisa, ele vai dar um deslize. E você vai falar, opa, pera lá. Não é isso. E isso é com as nossas relações também. A pessoa que ela não é de verdade, em algum momento ela vai dizer exatamente o que ela é. E às vezes uma atitudezinha mostra um todo do que do que ela realmente ela é. Falando agora sobre a primeira agência que você do Brasil, né? Sim. Como que foi esse olhar e você falou, vou pegar esse caminho e isso vai dar certo? Bom, foi um momento meio caos. Eu conheci o meu marido no GRPcom, a gente trabalhava na OTV, que foi onde eu conheci você também. Foi. Ele era coordenador de operações lá, cuidava mais dessa parte técnica mesmo, né? E eu já era mais parte de conteúdo. E a gente se conheceu lá, enfim, e aí, logo que a gente começou a namorar, fazia, sei lá, 15 dias, a televisão fechou. E aí mandaram todo mundo embora. Eu fui remanejada para a Gazeta do Povo na época. Algumas pessoas eles remanejaram. Eu fui uma das que foi remanejada. Fui trabalhar no Bom Gourmet. E o meu marido ficou desempregado, né? Na época, meu namorado. E aí, ele olhou um dia pra mim e falou assim, pois é, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é transmissão ao vivo, porque a OTV tinha muito isso de pegar os eventos em Curitiba e fazer as transmissões ao vivo desse evento. Eu falei, bom, então faça transmissão ao vivo. Dele, mas vou transmitir pra onde? Eu falei, não dá pra transmitir pela internet? Você pensa, Fran, isso era uma época que foi em 2014, que era uma época que não existia live no Instagram. O Instagram ainda tava, acho que mais no começo, nem era a principal rede, acho que a principal ainda era Facebook. Não existia live no YouTube, não existia nada. Era tudo mato, a gente fala, né? E aí, a gente foi com a cara e com a coragem. A gente descobriu algumas ferramentas que poderiam fazer com que a gente fizesse essas transmissões ao vivo. Então, o nosso primeiro cliente na época foi o Pátio Batel, que eles toparam. Então, a gente fazia uma landing page, contratava uma empresa de fora que fazia essa parte do streaming, né? E aí, a pessoa acessava lá o patiobatel.com.br e caía na live do evento que estava acontecendo no momento. E aí, a gente descobriu que o YouTube já estava
fazendo essa API há alguns anos em outros lugares, de ter essa transmissão ao vivo pelo YouTube. A gente foi lá, ligou pro YouTube, conseguiu o contato e vamos testar a API aqui no Brasil? Vamos. Então, nós somos a primeira empresa que usou o YouTube Live aqui no Brasil. E a gente fez muitas transmissões ao vivo de tudo que você imagina. Desde shows, até Palácio Avenida, até jogo de futebol. O polêmico Atletiba, que não foi transmitido em nenhuma televisão, Federação barrou, a gente estava lá no meio daquela confusão toda. Então, assim, foi uma disrupção muito grande, porque é aquilo de entender que você não precisa mais de grandes players para você ser ouvido e ter um produto e transmitir ao vivo. E aí, enfim, a gente foi por muitos anos assim. Quando veio a pandemia, foi algo que explodiu essa questão, porque aí todo mundo começou a fazer live. Era uma maneira das pessoas se comunicarem, era uma maneira, né, da gente sobreviver àquele momento como um todo. E aí a gente a gente vai mudando a empresa, né, conforme a necessidade. Hoje a gente não tem, o nosso principal produto não é mais fazer essas lives, produção de lives, mas sim proporcionar estúdios para que as empresas consigam ter esse seu próprio canal de comunicação, né? E aí onde que elas vão colocar isso, seja Instagram, YouTube, no próprio site, enfim, aí é uma decisão mais da empresa mesmo. Mas é sempre essa questão de ter esse olhar na vanguarda, né? O que dá pra ser feito, o que estão fazendo lá fora, e não ter vergonha, né? Cara, vamos ligar pro YouTube, qual é o problema? Cadê aqui? Vamos ver, manda e-mail aqui, manda lá, e a gente conseguiu. E a gente fez. Então, na época era bem desafiador, a gente chegava pras empresas, a gente tinha muito cliente em São Paulo. Tá, mas vai transmitir pra onde? Pra onde você quiser, vamos criar um site, a gente transmite pro site, vamos transmitir. E aí depois começou a ficar popular, ficou mais fácil de vender esse produto, mas na época era bem diferente. E sabe o que eu lembrei agora? Que eu não sei se você lembra, mas você fez uma matéria comigo no Barigui, no Parque Barigui, Sim. Onde eu mostrava os acessórios da Madame Morena. Sim. E a Lorena estava no carrinho, pequenininha, esperando eu gravar. Olha que loucura, Sim. né? Aham. Era da RPC, não era? Acho que era uma matéria pra RPC. Era na época da OTV, que a gente tinha um programa de moda lá. E aí você fazia várias apresentações, várias participações, assim, né? Porque era o tema do programa. E depois eu fui pra Caiobá falar sobre acessórios pra usar na praia. Pois é. Cara, que louco isso. Pois né? E você com o neném, né? Com o neném, não parava. Nossa, é incrível. Depois eu fui com gêmeos trabalhar e assim vai. Acho que não dá pra gente parar a nossa vida por conta da maternidade, né? A gente tem que saber desfrutar ela e desfrutar a outra parte também. Que é a parte boa, né? De você poder ser uma mulher e eles olharem pra gente e ver esse lado, essa referência. Eu acho isso fundamental. E é tão engraçado que eu lembro da minha mãe fazendo ações comigo e com a minha irmã pequena, e a gente olhar para minha mãe como mais do que uma heroína. Era maravilhoso ver minha mãe se desenvolvendo. Minha mãe tinha um pouco de medo de dirigir Radial Leste, Marginal Tietê, em São Paulo, e quando ela conseguia, a gente vibrava e falava, olha, mamãe, você conseguiu, e ela também feliz. Então eu tenho essa memória, e eu vejo isso hoje nos meus filhos. Então isso para mim é fundamental. E sabe, Fran, eu acho assim, eu vim de uma família de mulheres empoderadas. Eu também. Minha mãe empoderadíssima. Minhas tias também, donas de empresa. Cara, tocam até hoje a vida, assim. E aquilo, pra mim, às vezes em momentos específicos, situações aleatórias, que eu tenho que buscar uma força, porque ser mulher e líder não é fácil. Não é fácil. Eu já passei por situações, assim, que daria pra escrever um livro. Mas lá, eu vou buscar minha essência. Cara, de repente, pá, pinta aqui. Minha mãe, minhas tias, sabe? Esses exemplos de mulheres empoderadas, de amigas que eu sei que eu olho e falo, cara, essa aí é foda. E eu acho que é isso, a gente busca força no exemplo das mulheres. Então, com certeza, a gente sendo assim, a gente vai dar de exemplo para as nossas filhas, não tenho dúvidas. E eu tenho uma tia em especial, fazer essa homenagem para ela, que na verdade ela é prima da minha mãe, mas eu chamo ela de tia. Que é a tia Soraya. Eu lembro perfeitamente desses encontros de domingo, café da tarde, onde ela sempre tinha uma sabedoria para falar sobre aquele assunto, e eu e minha irmã, nós éramos criança. E a gente ficava na mesa ouvindo e admirando a forma como ela colocava, a forma dela de ver aquela situação, sempre com uma sabedoria. Eu achava muito bonito a forma como ela se portava, que ela falava. Tenho a minha avó, que sempre foi uma mulher porreta, imagina, 7 filhos. Nossa, sim.
uma dona de casa exemplar, maravilhosa, falava também com força para posicionar as coisas. A minha mãe, que na época que meu pai mais vivia trabalhando do que em casa com a gente, então minha mãe tinha que se reinventar e fazer várias coisas. Às vezes meu pai viajava, ficava um tempo fora, e minha mãe lá bancando, sendo mãe. Então, assim, eu tenho muitas referências, e isso é o legal da gente, no sentido de que a gente tem muito arquivo para dizer assim, gente, eu vou dar conta, eu consigo. Porque o nosso antepassado é forte, né? E sabe o que é legal de programas igual o teu aqui? Que tem muitas mulheres que não têm isso. Em casa. Na verdade, elas têm que lutar contra isso. Às vezes, uma casa totalmente machista, mesmo com mulheres, mesmo uma casa machista, uma família machista, ou que vem com pensamentos muito fechados em relação ao empoderamento. E aí, o fato de nós duas estarmos aqui contando as nossas coisas, contando o que a gente é, mostrando onde a gente chegou e onde a gente tá, e como a gente tá bem, e como isso é legal, também incentiva... É um exemplo para essas mulheres, sabe? Então, eu acho que cada vez nós, mulheres, temos que, sim, falar sobre os nossos problemas. A maternidade não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Cada um tem sua história, cada um tem suas dores. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, alguém vai se identificar. Nem que seja uma pessoa. Tá já ótimo. É isso, e exatamente foram as suas palavras que exatamente foi essa ideia e essa minha intenção desde o começo. Não é mostrar o que é certo, o que é errado, ou mostrar como, olha, eu sou maravilhosa e tenho isso e aquilo. Tudo bem, gente, eu sei que eu sou maravilhosa. Mas deixa os comentários. Mas exatamente isso, essa fragilidade de nem sempre acertar, de nem sempre tá perfeita e maravilhosa, mas eu também não quero que seja um muro de lamentações. Eu quero dizer assim, gente, a gente vive sim às vezes no caos, e a gente vai pegar isso como exemplo e fazer acontecer da nossa forma, da nossa maneira. E não tem certo e errado. Tem você realmente sair da sua zona de conforto e saber que você é capaz. Exato. É isso. Entre tantas coisas. Nossa última pergunta, acho que para fechar isso com chave de ouro, é assim, entre tantas coisas em que a Patrícia já viveu, o que você pode trazer de exemplo para os nossos ouvintes? Eu acho que é um pouco aquilo que eu falei no começo. É importante você traçar um foco, traçar o que você quer, mas é importante você se permitir mudar, ir por outros caminhos. Porque às vezes... Lá no final daquele foco que você colocou, nem era aquilo que você queria, porque a gente vai mudando com o tempo. A gente vai conhecendo outras coisas. Então, assim, se tem alguma coisa que eu deixaria de dica, de ensinamento, sei lá, mas enfim, acho que é isso. Tipo, se permita fazer coisas diferentes. Se permita fazer coisas que você nunca fez na vida. Porque, às vezes, é ali que você vai encontrar a tua felicidade. Perfeito. E eu vejo que em cada mudança, em cada caminho... tem dentro da gente uma forma de se reinventar e de liderar aquela situação. Com certeza. E a gente fala, caramba, como eu consegui isso? A gente consegue. Consegue, né? Sempre consegue. Precisa dar conta sempre? Não, mas você consegue, né? Sim, exatamente. Isso. Como você tá? Fala sobre o caminho, o endereço do podcast e da sua rede social também. Bom, para vocês encontrarem a Câmara de Curitiba, basta digitar no Google ou nas redes sociais Câmara de Curitiba, que vocês vão encontrar lá o nosso site, o nosso YouTube, nossas redes sociais e tudo mais. E o meu Instagram é Patrícia Tressoldi, simples assim. Tô lá também no Instagram, colocando algumas coisas do meu dia a dia mesmo, bem da minha família, enfim, meu dia... Acho que o Instagram é minha válvula de escape do trabalho e tudo mais. Mas para ver todas as coisas da Câmara de Curitiba, só seguir a gente nas redes sociais e procurar o nosso site lá no Google. Eu amei, eu admiro muito você. Também admiro muito você. E eu sempre vou estar aqui na torcida e te aplaudindo. Eu também. Tá bom? Tamo muito junto. Obrigada mesmo obrigada, pelo seu carinho. Fran, e obrigada pelo convite, sucesso sempre. Obrigada, muito obrigada. E você aí que não acompanha a gente ainda no Spotify, no YouTube, vamos fazer essa rede girar cada vez mais, porque é uma rede do bem, uma rede de amor, tá bom? Um beijo grande e até mais.